Bom dia, oitavo A. Hoje é dia 16, quarta-feira. Vocês enviaram para mim as atividades ontem, né? Então, como ficou combinado hoje, a aula de hoje é para poder corrigir essas atividades, para que a gente possa começar logo nossa unidade 4. Então, vamos lá, página 326. Essa primeira atividade aí, pessoal, era para vocês fazerem um desenho, né? Um desenho simples aí de um circuito, né? Um circuito elétrico. Então, cada um fez o desenho que quis aí, não tem nem como eu questionar, né? A 2, veja bem, pessoal. O conhecimento científico tem auxiliado a agricultura em busca por melhor produtividade. Por esse motivo, são pesquisadas muitas características físicas do solo úmido, como a capacidade de conduzir eletricidade. A que essa característica física está associada? Então aí ele tem lá, ó, a resistência elétrica do solo. Já falou tudo, né? É essa A, né? Por quê, pessoal? Quanto menor for a resistência elétrica, maior será a capacidade de conduzir eletricidade, né? Quanto menor a resistência, né? Quanto menor a resistência elétrica, maior vai ser a capacidade de conduzir eletricidade. Portanto, então aí está relacionado à resistência elétrica do solo. A 3. Pesquise o que é um fusível, de que forma ele é ligado na rede elétrica de uma residência e explique a sua importância. Eu acho que todo mundo conhece o que é um fusível, né, pessoal? Ele é um dispositivo metálico compridinho assim. Ele é semelhante a uma pilha, só que ele é maior, tá? Então, é um dispositivo metálico. Geralmente ele é feito de chumbo e ele é envolto por um cilindro de vidro. É ligado em série em uma instalação elétrica para poder proteger os equipamentos elétricos. Então ele está ali para quê? Quando dá queda de energia, algum problema na rede elétrica, ele desliga para que não queime os seus aparelhos dentro de casa, tá? Então a função dele é muito importante, tá? Tá dizendo ali a sua importância. Então vamos repetir o que é primeiro. Dispositivo metálico, geralmente feito de chumbo, envolvido por um cilindro de vidro. Ele é ligado em série em uma instalação elétrica e a função dele é proteger os equipamentos elétricos. Como que ele funciona, pessoal? Como que ele protege? Vamos supor que de repente dá uma descarga elétrica muito grande, né? Vai queimar essa parte, tem um rompimento desse metal. E ele abre o circuito e aí ele interrompe, não vai entrar, não vai passar essa corrente muito intensa de energia para dentro da casa da gente e vai evitar que os nossos equipamentos sejam estragados. Veja bem, pessoal, essa 4 aí vocês têm que prestar bastante atenção. Olha lá, em uma residência há um refrigerador que funciona continuamente com potência de operação de 5.200 watts. Normalmente hoje em dia, pessoal, acho que vocês já ouviram falar. Se vocês não têm interesse nesse tipo de coisa, os pais de vocês sempre têm. Se vocês perguntarem, eles vão saber. Agora nós já temos, né? Já tem vários anos que isso acontece. Os eletrodomésticos de linha branca, que eles dizem, é o que consome menos energia, né? Então, as pessoas procuram comprar, né, esses eletrodomésticos. Não que ele tem que ser branco, pessoal, não é isso. Linha branca é uma forma dele determinar que aquele tipo de aparelho, esses tipos de aparelho gastam menos energia, tá?
Olha lá, o número de lâmpadas de 40 watts que devem ficar ligadas durante horas para que seu consumo de energia seja o mesmo do refrigerador durante um dia é dado por. Aí ele tem ali, ele está falando que o refrigerador ele tem uma potência, né, de operação ou potência operacional, ou seja, o que ele gasta para poder ficar trabalhando de 5.200 watts. Aí ele quer saber quantas lâmpadas tem que ficar ligada durante o dia para gastar para ter esse mesmo consumo. Então o que você vai fazer? Consumo em um dia do refrigerador é o que? 5.200, né? Vezes 24. Por que 24? Porque o dia tem 24 horas, né? Vezes 24, então você vai fazer aí 5.200 vezes 24, né? Que vai ser igual a 124.800 watts por hora. Então, esse refrigerador vai gastar isso. 124.800 watts por hora. Consumo de uma lâmpada, 40 watts. Em 3 horas, ela gasta 120 watts. Dividindo o primeiro pelo segundo, ou seja, você vai dividir lá 124.800 por 120, que é o da lâmpada. 124.800 é o do refrigerador por hora. E 120 é o da lâmpada, tá? 3 horas. Então você divide o primeiro pelo segundo, né? Você vai ter aí, entender o que é para dividir, né? 124.800 dividido por 120. Você vai ter 1.040 watts. Então, alternativa D, 1.040. A 5. As afirmativas a seguir referem-se a precauções que um técnico eletricista deve tomar com relação à segurança do seu trabalho. Assinale V ou F. Alternativa A. O risco de choque elétrico ocorre quando se toca em 2 ou mais fios ao mesmo tempo. Falso. Não precisa tocar em 2 ou mais fios ao mesmo tempo para ter esse risco, né? B. O eletricista deve usar luvas de borracha adequadas e evitar curtos-circuitos entre 2 ou mais fios quando trabalhar com a rede elétrica energizada, ou seja, ele não foi lá e desligou o relógio, né? Então é verdadeiro. C. O uso de botas de borracha impede a ocorrência de choques elétricos. Só a bota de borracha não vai impedir, pessoal. Então é falso. Lembrando aqui, nessa alternativa B aqui, tem uma coisa bem importante. Ele está dizendo ali, deve usar luvas de borracha adequada e evitar curto-circuito entre 2 ou mais fios quando trabalhar com a rede elétrica energizada. O que significa isso? Ele não foi lá e desligou o relógio. Então, sempre que vocês forem mexer em alguma coisa dentro de casa que envolve eletricidade, pessoal, vai trocar uma tomada, vai fazer alguma coisa, por medida de segurança, vocês devem ir lá e desligar o padrão. Não precisa ser lá na rua. Não precisa ser lá na rua. Ah, eu não vou mexer lá. E lá é fechado, realmente. Lá é lacrado. Então, você não tem como desligar. Toda residência tem uma caixa dentro da residência, uma caixinha onde você desliga tudo que você quiser dentro da sua casa. Você vai lá e desliga naquela caixa lá. Às vezes a pessoa não sabe, porque naquela caixa tem vários locais para serem ligados e desligados. Vamos supor, ele é separado. A caixa é separada e às vezes você não tem ali. É sempre bom quando você tem uma casa dessa daí, você tem esse padrãozinho dentro da sua casa, essa caixa de eletricidade dentro da sua casa, é sempre bom o eletricista ir lá e você marcar
às vezes já o eletricista faz isso. Quando ele faz a casa, ele já deixa isso marcado nessa caixa padrão. Ele coloca uma fitazinha ali dizendo tipo chuveiro, lâmpadas. Então, se você quer desligar todas as tomadas, você vai lá e desliga só aquele ali, desliga todas as tomadas da sua casa. Aí você vai mexer com segurança. Tem um outro lá que é só pro chuveiro, o outro é pro ar-condicionado, porque trabalham em potências diferentes. Então é importante. Se você não sabe, você abre a caixinha lá e fala, e agora? Qual que é o que? Desliga tudo. Desliga todos. Faz o que você tem que fazer, depois você liga tudo novamente e pronto, tá? Mas sempre procurar fazer qualquer tipo de reparo que envolva a parte elétrica, deve fazer com o padrão desligado. A 6, pessoal. Um chuveiro elétrico de dados nominais 220 volts menos 2000 volts, watts. Quando ele diz lá 220 volts, é que ele está ligado. Uma residência, pessoal, tem a maioria dos aparelhos trabalha em 110 e alguns aparelhos em 220, tipo chuveiro deve ser 220, que mais que pode ser trabalhado em 220? Ar-condicionado, até ferro elétrico, se você quiser, você pode trabalhar com ele em 220, desde que você mude ele para 220. Por que isso? Porque vai economizar energia, tá? Então ele fica ligado diariamente durante 30 minutos. Então, todo dia esse chuveiro é ligado por 30 minutos. Vai um lá, toma um banho de 15 minutos, o outro vai, toma um banho de 15 e tal, 30 minutos. Sabendo que cada quilowatt custa 0,80, calcule o total a ser pago durante um ano. Então, veja bem, pessoal. Aí você tem diariamente 30 minutos. Aí você tem que fazer um ano. Tem quantos dias? 365 dias. Você multiplica lá por 30, você vai ter um valor. Multiplica por 0,8, você vai ter lá, durante um ano, você vai pagar R$ 292 só desse chuveiro. R$ 292 do chuveiro. Se fizer essa conta aí, você vai ver que vai dar exatamente isso. Continuando aí, pessoal, temos a tarefa A1 aí, ó. Presta atenção no que ele está dizendo. Um corpo A fica eletrizado positivamente quando atritado com um corpo B. Logo em seguida, esses corpos são colocados em suportes isolantes. Quando as barras metálicas C e D tocam respectivamente A e B, que transferência ocorre? Então pensem aí, pessoal. Elétrons de C para A e de B para D, exatamente. Então aí nós estamos falando de transferência de elétrons, transferência de calor, tá? E ele está falando ali quando é atritado, ou seja, nós vimos, né, transferência de calor por contato, por indução e por atrito. Aqui ele está falando por atrito. Se ele for atritado, então o que vai acontecer? O C vai passar para o A e o B vai passar para o D. Então, alternativa A. A2, mais um cálculozinho aí, pessoal. Pessoal, para vocês ficarem bem tranquilos, eu vou pensar ainda se eu vou pedir cálculo na prova de vocês, mas acho que não. Vou deixar para vocês fazerem esses cálculos lá na física, próximo ano, nono ano, tá? Em um dia frio, um chuveiro elétrico é ligado para dissipar uma potência de 7.200 watts. Se ele permanece ligado por 10 minutos, qual é a energia elétrica que consome em quilowatts? Pessoal, veja bem que toda vez que eles vão dar um exemplo aí de quanto de consumo de energia, eles usam como padrão aí o chuveiro. Por quê?
porque o chuveiro é o equipamento que mais gasta energia dentro de uma residência, tá? O chuveiro gasta uma energia imensa, tá? Outra coisa que gasta muita energia em casa, pessoal, que eu estou tentando diminuir o meu consumo, é o micro-ondas, mas eu sou tão dependente de micro-ondas, pessoal do céu, difícil, mas gasta uma energia. Então você pode fazer um teste, se você tiver com uma lâmpada, um ventilador, você pode fazer o teste. Se você colocar um ventilador lá para funcionar, e aí você ligar o micro-ondas, durante o tempo que vamos supor que você coloque lá para ficar 1 minuto o micro-ondas ligado, o ventilador diminui a velocidade durante esse 1 minuto que o micro-ondas está ligado, de tanto que o micro-ondas puxa energia, muita energia. Eu acho que o micro-ondas está quase igual um chuveiro, pessoal. Ele puxa uma energia filha da mãe, e eu uso demais. Uso o micro-ondas pelo menos, no mínimo 2 vezes ao dia. Estou usando micro-ondas, assim, consome energia demais. Mas aqui eles colocam como referência, sempre que vai fazer o cálculo, um chuveiro, porque o chuveiro também, chuveiro é o que mais gasta. Depois do chuveiro vem, eu acho, que o micro-ondas, depois o ferro elétrico. Tá. Então ele está perguntando aí quanto que consome. Dados, ele tem uma potência de 7.200 watts, né, que é igual a 7,2 quilowatts. Sempre que você vai transformar, pessoal, watts em quilowatts, você só muda a vírgula. Por quê? Ele vai ser dividido por 1.000, então você só muda a vírgula. Tipo lá, se for 7.200, ele vai ser 7,2. 7.200 watts vai ser igual a 7,2 quilowatts, tá? Porque ele é dividido por 1.000. Você só mudou a vírgula, pronto, você já sabe. Então, ele tem lá, ó. Dados. Tem uma potência de 7.200 que você passou para quilowatts, deu 7,2 quilowatts, né? Delta T, ou seja, a variação de tempo, é igual a 10 minutos. Que ele está falando lá, que ele vai ser ligado durante 10 minutos, tá? Então, 10 minutos é 1/6 de hora, tá? Ele passou ali. Consumo é igual a potência vezes o quê? Vezes o tempo, certo? Então, como a gente tem que trabalhar, você não vai fazer minutos, dividir minutos com quilowatts, você tem que transformar, porque é quilowatts hora. Então, você pega esses 10 minutos e passa para hora. Então, 10 minutos ele dá 1/6 de uma hora. Então, você vai fazer lá, você sabe que potência é consumo. Você quer saber quanto que ele consumiu, quantos quilowatts? Você vai fazer a potência vezes o tempo. Então, qual que é a potência? 7,2 vezes 1/6, que é horas, que vai ser igual a 1,2 quilowatts. Portanto, 1,2 quilowatts. Portanto, a alternativa E. Tá? A 3. Em uma residência vivem 4 pessoas. Cada uma delas utiliza diariamente durante 10 minutos um chuveiro de 4.800 watts. Novamente chuveiro, pessoal. Além disso, a casa é iluminada por 10 lâmpadas fluorescentes. Lâmpada fluorescente gasta menos, pessoal. Enquanto uma lâmpada incandescente gasta 40 watts, uma fluorescente gasta 20, gasta metade. Então, 10 lâmpadas fluorescentes de 20 watts cada. Para que o consumo de energia dessas lâmpadas seja o mesmo do chuveiro em 30 dias, por quanto tempo elas devem ficar ligadas continuamente? 20 dias, pessoal. Se você fizer a conta aí, vai dar 20 dias. Então, veja bem. O chuveiro, ele fica ligado, um consumo de 4 pessoas. Então, numa casa com 4 pessoas. Cada um utiliza o chuveiro 10 minutos. Então, vai usar 40 minutos, né? Chuveiro de 4.800 watts.
tá? A lâmpada gasta 20 watts, né? Ele está perguntando, o consumo de energia dessas lâmpadas seja o mesmo do chuveiro em 30 dias. Ele tem que deixar 10 lâmpadas acesas durante 20 dias para corresponder ao chuveiro, tá? Então, por isso que eu estou dizendo aí, chuveiro é o vilão da conta de energia da gente. 4. Qual é o meio que melhor conduz a eletricidade? Ao A. O ar, em virtude da facilidade de propagar o relâmpago? Não. B. O metal, porque apresenta maior número de cargas livres? Exatamente, é o B, pessoal. Por quê? Lembrem que eu falei para vocês que quanto maior a quantidade de elétrons livres, maior vai ser a passagem de energia. Então, o metal são os elementos que mais possuem elétrons livres. Portanto, todo metal é um excelente condutor de eletricidade. Então, é o B. 5. Isabel verificou que o ferro elétrico, agora já mudou, o ferro elétrico, mas ele vai relacionar esse ferro elétrico com o chuveiro. Isabel verificou que o ferro elétrico de 1000 watts, por ficar muito tempo em funcionamento, causa gasto excessivo na sua conta de energia elétrica. Como medida de economia, ela estabeleceu que o consumo de energia desse aparelho deveria ser igual ao de um chuveiro de 4.400 watts, ligado durante 15 minutos. Nessas condições, qual deve ser o tempo máximo de funcionamento do ferro em minutos? Para se comparar o ferro comparar a 15 minutos de um chuveiro. Então, ele vai dar lá os dados. Ele tem 4.400 watts, a variação de tempo é 15 minutos, uma potência de 1000 watts do ferro, né? Para o mesmo consumo de energia. Então, você vai fazer todo um cálculo aí, a variação de tempo e tal, vai ter 66 minutos, que é a alternativa C. 66 minutos, tá? 66 minutos. 328, pessoal. Um automóvel tem entre seus componentes uma bateria e um alternador. Sobre esses componentes, considere as afirmações seguintes. Ele diz lá: a bateria é um gerador eletromecânico. O alternador tem a função de recarregar eletricamente a bateria. Sim. O alternador é um gerador eletromecânico. A bateria, entre outras funções, fornece corrente elétrica para acender os faróis do carro. Marque a alternativa que apresenta as sentenças corretas. Então, a 2 está correto, que ele diz: o alternador tem a função de carregar eletricamente a bateria, exatamente essa é a função do carregador, portanto está certo. O alternador é um gerador eletromecânico, exatamente, alternador eletromecânico. E a 4 está dizendo aí: a bateria, entre outras funções, fornece corrente elétrica para acender os faróis do carro. Exatamente, se não tiver a bateria, não vai acender. E também não vai funcionar o motor do carro. Então, alternativa E, por quê? O que está certo aí? A 2, a 3 e a 4. 7. Explica o funcionamento de uma torneira elétrica comum. Torneira elétrica. Aqui no nosso estado, é difícil você ver uma residência ou um local que tem uma torneira elétrica, porque não tem necessidade nenhuma, né?
Aqui, com o clima que nós temos, a gente abre a torneira, a água já está quentinha, sem eletricidade nenhuma, né? Pelo aquecimento solar aí, pelo clima que nós temos. Simplesmente é usado um resistor, tá? Essa torneira elétrica é o que? É um resistor. E o aquecimento do resistor passa para a água da torneira. Só isso. Então, o que vocês vão colocar? O aquecimento do resistor da torneira é conduzido para a água. Esse tipo de torneira é muito usado no sul, pessoal, onde o frio é intenso, né? 8. Qual é o elemento de um chuveiro elétrico que fornece calor esquentando a água? O resistor, né, pessoal? Lembra que eu falei para vocês que tem uma resistência, né? Então, é o resistor, alternativa A. 9. Uma lâmpada ligada a uma tomada de 127 volts dissipa uma potência de 60 watts e tem uma vida média de 750 horas. Ao final desse tempo, qual é a quantidade de energia elétrica em quilowatts-hora consumida por ela? 45. É só fazer a conversão aí, pessoal, tá? Mas isso porque aqui ele está determinando, né, os valores, tá? Às vezes o que a energia cobra lá da gente é menor, então depende da região. Mas aí ele está determinando um valor aí, portanto, 45. Alternativa A. A 10. Um ferro elétrico com potência de 7.500 watts é utilizado 4 horas por dia durante 5 dias do mês. Nesse período mensal, qual foi o consumo de energia elétrica do aparelho em quilowatts? Então, 750 watts é utilizado 4 horas por dia durante 5 dias. Ele vai ter o consumo de energia do aparelho vai ser 15. Alternativa C. Pessoal, esses cálculos aí, eu sei que são meio complicadinhos no começo para vocês fazerem, mas é só fazer 1, 2 que vocês já pegam o jeito aí de fazer todo esses cálculos, tá? Nós vamos deixar esse restante de atividade aí pra gente terminar de corrigir na próxima aula, pessoal. Que nossa próxima aula, deixa eu ver aqui, é hoje mesmo, né? No 5º horário. Daqui a pouquinho nós terminamos aí, tá? De corrigir, tá? Até agorinha, pessoal.